Alícia olhou para a luminária que pairava sobre sua cabeça, sua luz fria e branca banhando a sala de operações. As máquinas ao redor emitiam sons rítmicos e constantes, que acompanhavam sua respiração acelerada. O inconfundível cheiro de hospital, uma mistura de antisséptico e látex, invadia suas narinas, intensificando-se a cada inspiração profunda que ela tentava usar para se acalmar. Ela se encontrava completamente sozinha naquele lugar, cercada apenas por estranhos em jalecos brancos, prestes a dar à luz por cesariana. Haviam informado a ela que sua filha não poderia nascer de outra forma, pois estava sentada, uma posição que complicava o parto natural. Alícia tentou afastar o medo que a assombrava e se concentrar. As mãos habilidosas dos médicos trabalhavam com precisão, e embora não pudesse vê-los, confiava neles. Parecia que uma eternidade havia se passado, cada segundo se alongando além do suportável. De repente, o tempo parou, quando um grito agudo irrompeu na sala, o som inconfundível de um recém-nascido. Um médico se aproximou dela com um sorriso caloroso, seus olhos amáveis refletindo a alegria do momento. "É uma menina", anunciou suavemente, como se temesse quebrar a frágil bolha de emoções que envolvia Alícia. Ela mal conseguia conter as lágrimas que brotavam de seus olhos. Sua visão se embaçou enquanto tentava processar a magnitude do momento. Quando finalmente colocaram sua filha em seus braços, sentiu que o mundo inteiro se centrava naquele pequeno ser que descansava sobre seu peito. Enquanto as lágrimas continuavam a rolar por suas bochechas, Alícia imaginou todas as oportunidades que aquela pequena lhe traria na vida. Todo aquele futuro se desenrolava diante dela, e com ele, a certeza de que finalmente havia conseguido dar a Manuel, o homem que amava, um filho. Manuel sempre repetia que ter um pequeno herdeiro era sua maior ilusão, uma meta que ele acariciava com o fervor de quem anseia deixar um legado duradouro. "Um filho, Alícia", ele dizia com voz carregada de desejo, "é o único que falta na minha vida. Construí tudo isso, mas de que serve se não tenho a quem deixar tudo o que conquistei?" Suas palavras ressoavam na mente de Alícia, um eco constante que lhe lembrava da importância do que estava em jogo. Mas, infelizmente, sua esposa, com quem havia se casado na esperança de formar uma família, não tinha conseguido lhe dar esse tão ansiado descendente. Cada tentativa fracassada se tornava um peso que caía sobre a relação deles, tensionando a frágil corda que os unia. Manuel, um homem cuja fortuna e posição o tornavam uma figura respeitada e temida na cidade, via sua paciência se esgotando pelo desejo insatisfeito de perpetuar seu nome. Seu olhar, outrora caloroso, agora se esfriava cada vez que olhava para sua esposa, cuja incapacidade de conceber se transformava em uma ferida aberta que não parava de supurar. "Eu tentei de tudo", murmurava Manuel nas noites, quando o peso de sua frustração o sufocava. "Mas nada parece funcionar. Às vezes me pergunto se isso é um castigo, se algum dia poderei ter a família que tanto desejo." Seus olhos se nublavam de tristeza, uma tristeza que Alícia sabia que só ela poderia aliviar. Alícia, por sua vez, sabia que era a amante de um dos homens mais ricos do lugar, uma posição que lhe dava tanto poder quanto incerteza. Conhecia bem os desejos de Manuel, suas ambições e as frustrações que o corroíam em silêncio. Sabia que ele estava desesperado por ter um filho, um herdeiro que garantisse a continuidade de seu nome e sua fortuna. E embora sua esposa, com sua beleza delicada e seu porte impecável, fosse a figura perfeita da esposa de um homem poderoso, não tinha conseguido cumprir o mais essencial: lhe dar um filho. Era uma dor que Manuel escondia por trás de uma máscara de compostura, mas que Alícia, em sua proximidade clandestina, conhecia muito bem. "E se eu te dissesse que há uma solução para tudo isso?", sussurrou Alícia uma noite, seus dedos acariciando suavemente o cabelo de Manuel, enquanto ele descansava sua cabeça em seu colo. Ele a olhou, intrigado,
com uma faísca de esperança nos olhos. "O que você quer dizer?" perguntou com um tom que revelava tanto ceticismo quanto desespero. Alicia esboçou um sorriso enigmático, sentindo o poder do que estava prestes a dizer. "Manuel, você poderia ter um filho, nosso filho, não vê? Eu poderia te dar o que ela não conseguiu." Para Alicia, a situação apresentava uma oportunidade que poderia mudar tudo. Sabia que seria ela quem finalmente lhe daria a alegria de ser pai, algo que a colocaria em uma posição única e privilegiada na vida de Manuel. No fundo, Alicia estava certa de que, uma vez nascido seu filho, Manuel não hesitaria em deixar sua esposa por ela. Imaginava como sua vida se transformaria, como deixaria de ser a amante oculta para se tornar a mulher, ao lado de Manuel, compartilhando sua fortuna, seu nome e seu poder. Ao sair do hospital, uma semana depois de dar à luz, Alicia ainda se encontrava em plena recuperação. Seu corpo, exausto e dolorido, precisava de vários meses para se curar completamente. A cesariana havia sido mais difícil do que havia antecipado. Com sua filha nos braços, aquela pequena criatura que agora representava a chave para seu futuro, Alicia se dirigiu sem hesitar à casa de Manuel. A trajetória até a imponente residência que Manuel compartilhava com sua esposa parecia uma viagem em direção ao destino que ela vinha sonhando há tanto tempo. Muito em breve, pensava enquanto acariciava suavemente a cabecinha de sua filha, tudo isso poderá ser meu. A mansão de Manuel se erguia majestosa diante dela, seus muros de pedra e as grandes janelas refletindo a luz do sol. Alicia não parou, embora sentisse o coração bater forte em seu peito. Seus pensamentos voavam, imaginando como seria viver ali, não como a amante escondida, mas como a senhora da casa, a mãe do herdeiro. Visualizava sua vida cercada de luxos, recebendo as visitas de cabeça erguida, sabendo que havia conseguido o que outras apenas podiam sonhar. Finalmente, ela chegou à grande porta de madeira. Com um sorriso largo, cheio de confiança e antecipação, Alicia levantou a mão e bateu na porta. O homem, ao vê-la do lado de fora de sua casa, em vez de recebê-la com a calidez e o entusiasmo que Alicia havia imaginado, franziu a testa, sua expressão escurecendo instantaneamente. A incredulidade se misturava com uma evidente irritação em seu olhar, enquanto observava sua amante, com uma filha nos braços, ousar aparecer sem aviso prévio. Manuel não esperou que Alicia falasse. Seu olhar, frio e distante, percorreu sua figura de cima a baixo com um ar de arrogância que a fez se sentir pequena e vulnerável. Alicia, apesar da frieza de sua recepção, tentou se explicar, sua voz trêmula mas decidida. "Manuel, é sua filha." Começou esperando que, ao mencionar a pequena em seus braços, ele reagisse com o amor e a ternura que ela havia visto nele tantas vezes antes. Mas antes que pudesse continuar, Manuel soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou no ar, cortando como uma lâmina qualquer esperança que ela pudesse ter. "Como você acha que eu receberia em minha casa uma filha bastarda?" As palavras de Manuel caíram sobre Alicia como um golpe de martelo. Seu tom era desdenhoso, cheio de desprezo. "Ela não merece carregar meu sobrenome. Desapareça da minha vista e não volte mais aqui. Minha esposa não pode saber de nós." A rejeição, tão cruel e definitiva, foi como um balde de água fria que a deixou paralisada e sem ar. Alicia sentiu o chão desaparecer sob seus pés e, por um instante, tudo o que havia imaginado, todas as esperanças que havia nutrido, desmoronaram em um silêncio doloroso. Sua mente se recusava a teabeitar o que acabara de ouvir. Como era possível que o homem que lhe prometera amor eterno, que havia sussurrado palavras de carinho e devoção, agora a rejeitasse com tanta frieza? A dor em seu peito era esmagadora, mas a expressão no rosto de Manuel, implacável e sem traço de arrependimento, deixou claro que não havia mais nada a ser dito.
Incapaz de responder, com a garganta apertada pelas lágrimas que ameaçavam brotar, Alicia deu meia volta. Os soluços do bebê ecoavam em seus ouvidos. Alicia sentiu uma tontura. Sua cabeça começava a girar. O peso da realidade era insuportável. Teria que criar sua filha sozinha e na mais completa pobreza. Alicia se trancou em sua casa arruinada, o cheiro de mofo impregnando o ar e as paredes rachadas parecendo se fechar sobre ela. Enquanto isso, a recém-nascida chorava desconsoladamente. Seu choro se misturava com o som do vento que batia nas janelas, pedindo desesperadamente o alimento que lhe era negado. Alicia não se dignava a atendê-la, como se o pequeno ser que dependia totalmente dela não existisse. Ela se aproximou do espelho do banheiro, um vidro sujo que mal refletia sua figura. O que viu a deixou sem fôlego. "Quem é você?", murmurou, quase sem perceber. Seu rosto, antes radiante, estava irreconhecível, com olheiras profundas e a palidez própria das noites em claro. "Olhe para você, Alicia. Você perdeu tudo", disse a si mesma em um sussurro abafado pelo choro. "Não valeu a pena", repetia para si mesma várias vezes, batendo suavemente no espelho com a palma da mão, tentando se convencer do que seu coração não queria aceitar. Ela havia arruinado sua vida, seu futuro, por um homem que nunca a mereceu, que a abandonou no momento mais vulnerável. O som da tempestade lá fora ficava cada vez mais forte quando Manuel apareceu em sua porta. O bater suave e constante na madeira ecoou pela casa. Alicia parou abruptamente, o coração batendo forte. "Será que é ele?", pensou, temerosa de abrir a porta, mas incapaz de resistir à esperança que mantinha oculta no fundo de seu ser. Com as mãos trêmulas, girou a maçaneta da porta, e lá estava Manuel, encharcado pela chuva, com um olhar que refletia o arrependimento que ela havia sonhado tantas vezes. Seus olhos se encontraram, e Alicia sentiu uma mistura de emoções a dominar. "Alicia", começou ele, sua voz suave, quase um sussurro, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. "Vim ver nossa filha. Quero conhecê-la. Prometo que as coisas serão diferentes. Me dê tempo, eu te suplico. Deixarei minha esposa e te darei tudo o que você e ela merecem. Eu juro." Alicia ouviu essas palavras e sentiu uma faísca de esperança acender em seu peito. Algo que acreditava estar morto reviveu em seu interior. Um sorriso, pequeno no começo, se espalhou por seu rosto. "Você realmente fará isso, Manuel? Realmente cumprirá suas promessas?", perguntou, sua voz trêmula, carregada da esperança que tanto desejou. "Eu juro, Alicia, te darei o céu e a terra. Apenas me dê tempo", respondeu ele, com uma segurança que fez todas as dúvidas de Alicia se dissiparem naquele instante. Sem hesitar, ela se afastou, permitindo que Manuel entrasse novamente em sua vida, deixando para trás as humilhações passadas e a rejeição que ele havia demonstrado em relação à sua pequena. Enquanto a porta se fechava atrás dele, na mente de Alicia estava presente apenas a ambição, o desejo de poder e aquele tolo enamoramento que, embora ela negasse, a mantinha cega diante da realidade. Em sua mente, a imagem de uma vida de luxo e estabilidade ao lado de Manuel era mais poderosa do que qualquer verdade. Enquanto ele a envolvia em um abraço, Alicia sentiu seus medos se dissiparem, substituídos pela doce ilusão de um futuro promissor, embora, no fundo, uma pequena voz tentasse alertá-la de que aquelas promessas poderiam não ser mais do que uma miragem. Mas Alicia a ignorou, preferindo se entregar à fantasia de seu amor mal correspondido. Durante 7 anos, Manuel permaneceu ao lado de sua esposa, sem cumprir as promessas que um dia fizera a Alicia. Continuou sendo o marido exemplar, mostrando-a com orgulho em eventos sociais, enquanto ela vestia as melhores roupas e joias, desfrutando de uma vida de luxo. Enquanto isso,
Alicia se consumia em um canto esquecido da cidade. Cada dia, Alicia se via mais desgastada, criando Luísa, a filha que nasceu de um amor que agora parecia uma cruel ilusão. Os anos a haviam tratado com dureza. Sua pele, antes suave, mostrava as marcas do cansaço, e seus olhos, que um dia brilharam, haviam perdido o brilho que um dia atraiu Manuel. As promessas de uma vida confortável se desvaneceram, e ela e sua filha só recebiam as sobras da abundância que Manuel compartilhava com sua esposa. Suas visitas a Alicia se tornaram cada vez mais raras e distantes, até que se transformaram em uma mera formalidade, sem vestígios de afeto. Um dia, enquanto Luísa brincava no pátio deteriorado de sua pequena casa, Alicia finalmente percebeu o que havia perdido: sua juventude, sua dignidade e a força que um dia teve. Cansada das mentiras de Manuel e da dor de esperar por um amor que nunca chegou, decidiu que não poderia continuar vivendo assim. Uma tarde, Manuel apareceu sem aviso prévio, com seu habitual ar de superioridade. Alicia o enfrentou. Manuel, não posso mais. Não posso continuar vivendo essa mentira enquanto você segue em frente como se nada tivesse acontecido. Hoje você tem que escolher: ou a deixa, ou nunca mais saberá nada sobre mim ou sua filha. Manuel a olhou com desdém, sem quase reagir. Fazia tempo que ele havia perdido o interesse nela. Para ele, Luísa não era mais do que um fardo. Ele nunca se preocupou em conhecê-la e sempre duvidou que fosse sua filha. Você realmente acha que me importa? Respondeu friamente, esboçando um sorriso sarcástico. Nem sei se essa menina é minha. Olhe para você, Alicia. Você já não é a mulher por quem me apaixonei. Você mudou, e não para melhor. Além disso, quem você pensa que é para me dizer essas coisas? Eu tenho uma vida, e você é apenas um capítulo que eu preferiria esquecer. As palavras de Manuel, cheias de desprezo, mostraram a Alicia uma verdade que ela se recusava a aceitar. Ele nunca a amou de verdade, e o que compartilharam não foi mais do que uma ilusão. Manuel não via Luísa como sua filha. Para ele, a menina não tinha seu sangue, e os rumores sobre o passado de Alicia só alimentavam suas dúvidas. Ao adotar essa atitude desafiadora, Alicia não só perdeu Manuel, mas também a única fonte de renda que tinha para sustentar sua casa. Ela ficou sozinha com uma filha pequena, que a cada dia exigia mais atenção e recursos, enfrentando uma realidade que jamais havia previsto. Sem a juventude e beleza que antes lhe garantiam a atenção de homens dispostos a sustentá-la, Alicia se viu em uma situação desesperadora. Os homens já não a olhavam com o desejo de antes, e aqueles que o faziam não queriam nada sério, especialmente ao descobrir que ela tinha uma carga na forma de uma filha que teriam que sustentar. Sem outra opção, Alicia teve que começar a trabalhar em qualquer coisa, algo que nunca havia feito antes. Acostumada a viver sem preocupações financeiras graças aos amantes que sempre a sustentavam, agora se via obrigada a enfrentar uma vida de penúrias. Com o tempo, encontrou trabalho em um bar, o único lugar onde conseguiu ganhar algum dinheiro. O trabalho no bar era árduo e degradante, um reflexo do que havia perdido. Alicia logo se refugiou na bebida, que se tornou sua fiel companheira para suportar o amargo sabor do abandono. O álcool lhe proporcionava um alívio temporário da tristeza e frustração que a consumiam. As noites se transformaram em um borrão de rostos desconhecidos, promessas vazias e um vazio que nada conseguia preencher. Manuel, o homem que um dia fora tudo para ela, desapareceu completamente de sua vida, esquecendo-se não só de Alicia, mas também da menina que durante tanto tempo o havia chamado de papai. Alicia voltava para casa cambaleando após mais uma noite no bar, tão bêbada que mal conseguia lembrar seu próprio nome. Aquela noite ela havia gasto todo o dinheiro que ganhou durante a semana, sem pensar no que precisaria no dia seguinte. As ruas se misturavam diante de seus olhos e, embora tentasse se concentrar,
O álcool nublava seus pensamentos. Ela não se lembrava que havia deixado sua pequena filha sozinha em casa. A mulher que costumava ajudá-la a cuidar de Luísa havia deixado vários recados, dizendo que precisava ir embora, porque Alicia nunca pagava pelas horas extras. Mas Alicia não se importou naquele momento. Estava distraída com um homem que ultimamente a frequentava no bar. Outro erro em sua longa lista de más decisões que marcavam sua vida. Quando finalmente chegou em casa, mal conseguiu fechar a porta antes de desabar no velho sofá da pequena sala. Estava tão embriagada que não percebeu a solidão que preenchia o ambiente, nem o quão tarde era. Para ela, o mundo havia se transformado em um turbilhão de álcool e desespero. A pequena Luísa, que havia esperado ansiosamente o retorno da mãe, espiou timidamente de seu quarto ao ouvir o barulho. Correu para a sala ao ver Alicia desmoronar no sofá, com o coração acelerado de preocupação. Embora fosse muito jovem para entender completamente o que estava acontecendo, já havia aprendido a cuidar de sua mãe em noites como aquela. Com mãos trêmulas, tentou cobrir Alicia com uma manta, sabendo que logo o frio da madrugada invadiria a casa. As lágrimas começaram a brotar dos olhos de Luísa, deslizando silenciosamente por suas bochechas. Ela não compreendia totalmente por que sua mãe agia assim, mas o medo a invadia sempre que via Alicia naquele estado. Temia que um dia sua mãe não acordasse, que a escuridão que via em seus olhos a consumisse completamente. Embora fosse apenas uma criança, a carga emocional que carregava em seus pequenos ombros era enorme. Sua inocência se desvanecia um pouco mais a cada noite como aquela, com cada olhar vazio de sua mãe. Alicia, em seus momentos de sobriedade, tentava consolar Luísa, mas suas palavras estavam cheias de amargura. Fui uma tola, dizia repetidamente. Acreditei em seu pai, em suas promessas, e veja onde estamos agora. Luísa ouvia essas palavras com a confusão de uma criança que não compreende totalmente, mas que sente a dor por trás de cada frase. O rancor que Alicia sentia por Manuel se derramava nesses monólogos, transformando o amor que um dia teve em uma lição de desilusão e desconfiança. Com o passar dos anos, Luísa cresceu observando o exemplo de sua mãe, um exemplo marcado pelo sofrimento e desespero. Cada noite, o ciclo se repetia. Alicia voltava em um estado lamentável, e Luísa cuidava dela, temendo que aquela fosse a última vez que a visse. Você tem que ser diferente de mim. Nunca se deixe levar pelo amor. Veja o que seu pai fez comigo, dizia Alicia com uma mistura de amargura e desesperança em sua voz, enquanto o álcool fluía por suas veias. Aquele homem apenas brincou conosco e depois nos abandonou. Aproveite a oportunidade que a vida te der e encontre um homem com dinheiro. Nunca aspire a ser a amante de ninguém. Você tem que ser aquela que joga com eles. Lembre-se sempre disso. Sempre que sua mãe chegava em casa naquele estado, repetindo essas palavras cheias de rancor, o coração de Luísa se partia um pouco mais. Alicia havia perdido toda a esperança no amor e projetava sua dor e ressentimento em sua filha, que ainda mantinha um profundo carinho por seu pai. Embora Manuel já não as visitasse, Luísa não podia deixar de amá-lo. Seu amor por ele era inocente e puro, uma conexão que Alicia não conseguia entender em meio à sua amargura. Depois de ouvir as duras palavras de sua mãe, Luísa esperava pacientemente que Alicia adormecesse. A tristeza a envolvia como um manto, mas ela sabia que não podia ficar ali. Uma vez que sua mãe estava profundamente adormecida, Luísa saía da casa em silêncio, escapando para o único lugar onde sentia paz. As pequenas terras que pertenciam a Alonso, seu amigo de toda a vida. Alonso, um jovem que havia crescido sozinho trabalhando aquelas terras, era o único refúgio de Luísa. Seus pais lhe deixaram aquele terreno como herança, mas ele teve que enfrentar uma infância difícil, lidando com a solidão e a responsabilidade desde muito pequeno. Era precisamente essa solidão compartilhada que criava um vínculo especial entre Luísa e Alonso.
Embora ela não contasse tudo o que acontecia em casa com sua mãe, Alonso sempre a recebia de braços abertos, sem fazer perguntas. Ele sabia que Luísa buscava consolo, e ele, sem julgá-la ou pressioná-la, o oferecia. Às vezes eles simplesmente sentavam em silêncio sob o céu estrelado, observando as luzes cintilantes na escuridão. Outras vezes, Alonso falava de seus sonhos e de como conseguiu superar as adversidades que a vida lhe impôs. Embora fosse apenas um jovem, ele aprendeu a ser forte e tentava compartilhar essa força com Luísa. A jovem sempre teve muito presentes as palavras de Alicia, o que gerou uma grande pressão, sentindo a responsabilidade de não cometer erros. No entanto, ao chegar à adolescência, ela se apaixonou por um rapaz com um futuro promissor, acreditando que ele era o escolhido. Pensava que, além de amá-lo, ele poderia tirá-la da pobreza em que cresceu e evitar repetir a história de sua mãe. Mas Luísa não previu que para ele ela seria apenas uma aventura, e pouco tempo depois ele a deixou. Com o coração partido, ela descobriu que estava grávida, o que a encheu de desespero ao lembrar de todos os avisos de sua mãe. Sabia que não receberia apoio de Alicia e temia ser expulsa de casa. Diante dessa situação, Luísa decidiu tomar as rédeas de sua vida e buscar uma solução rapidamente. Assim, ela pensou em Alonso, que estava apaixonado por ela há algum tempo. Embora ele não tivesse grandes riquezas, possuía terras produtivas e gado que havia adquirido com esforço. Luísa pensou que, embora ele não lhe oferecesse luxos, poderia lhe proporcionar uma vida digna da qual sua mãe pudesse se orgulhar. Nesse momento crucial, Luísa tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Alonso, sem hesitar, assumiu a responsabilidade pela gravidez, sem suspeitar das circunstâncias que a cercavam. Quando o bebê nasceu, Alonso propôs a Luísa que estudasse administração, com a esperança de que ela pudesse ajudar a expandir os negócios nas suas terras. Luísa, sei que isso não tem sido fácil para você, disse Alonso, segurando o pequeno nos braços. Mas quero que saiba que estou aqui para te apoiar em tudo. Gostaria de estudar administração. Acho que, se você aprender sobre isso, poderíamos expandir nossas terras e o gado e ter uma vida melhor. Luísa, olhando para Alonso com lágrimas de gratidão, respondeu: Você realmente faria isso por mim? Sempre sonhei em ter uma oportunidade assim, mas não pensei que fosse possível. Adoraria estudar e aprender, e se isso pode nos ajudar a prosperar, farei isso com prazer. 6 meses após o nascimento de seu filho, Luísa se preparava para deixar sua pequena cidade e se mudar para a grande cidade. Alonso a abraçou antes de sua partida e disse com firmeza: Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para que você tenha o futuro que merece. Não quero que você tenha que lidar com a pobreza e o desespero que conheceu. Aproveite esta oportunidade e faça valer a pena. Luísa, com a voz embargada, respondeu: Obrigada, Alonso. Não sei como te agradecer por tudo o que você fez. Estou indo com a intenção de fazer valer a pena. Prometo não te decepcionar. O que Luísa não sabia era o sacrifício que Alonso havia feito para lhe proporcionar essa oportunidade. Movido pelo amor que sentia por ela e pelo desejo de construir um futuro juntos, Alonso havia feito um sacrifício considerável. Um dia, no celeiro, Alonso mostrou ao seu melhor amigo os documentos da dívida que havia adquirido. Com uma expressão de preocupação, disse: Coloquei como garantia as terras que meus pais me deixaram. Não quero que Luísa se sinta limitada pela falta de dinheiro. Se isso pode lhe proporcionar uma vida melhor e permitir que construamos um futuro juntos, estou disposto a arriscar tudo. Seu amigo, com uma mistura de admiração e preocupação, respondeu: Alonso, isso é um grande sacrifício, mas parece que você está fazendo isso por amor verdadeiro. Só espero que tudo dê certo para vocês. Alonso, com determinação nos olhos, afirmou: Faço isso porque a amo e porque acredito nela.
Quero dar a ela tudo o que não pôde ter antes e mais. Farei o que for necessário para que ela tenha uma vida melhor. Alonso estava decidido a fazer tudo o que fosse possível para apoiar Luísa, não apenas por ser a mãe de seu filho, mas porque realmente a amava e desejava passar o resto de sua vida ao seu lado. O homem se dedicou plenamente ao cuidado do pequeno, dedicando cada minuto livre para garantir que o bebê recebesse todo o amor e atenção de que precisava. Para Alonso, o casamento representava um compromisso de apoio mútuo e sacrifício. Enquanto Luísa se concentrava em alcançar seus objetivos acadêmicos na cidade, Alonso trabalhava arduamente para pagar as parcelas do banco e ainda enviava uma quantia mensal para ajudar nas despesas. Embora Alonso enviasse o dinheiro regularmente, Luísa parecia completamente absorta em seus estudos e não lhe agradecia. Um dia, enquanto Alonso percorria suas terras, desfrutando da paisagem montado em seu cavalo, um susto repentino fez com que o animal se descontrolasse. O cavalo cambaleou e Alonso caiu no chão. Após várias horas de busca, ele foi finalmente encontrado e levado ao centro médico. Os exames mostraram que ele havia sofrido danos graves na coluna vertebral. No hospital, Alonso estava deitado na cama, o rosto pálido e demacrado, com o médico explicando a gravidade de sua situação. Alonso, você precisa de uma cirurgia para reparar o dano na coluna. É uma cirurgia complicada e o risco é alto. No entanto, é sua única opção se quiser recuperar alguma mobilidade, disse o médico com voz grave e preocupada. Com Alonso incapaz de trabalhar devido à sua lesão, as dívidas começaram a se acumular rapidamente. Em seu desespero, ele começou a vender tudo o que possuía para tentar manter a situação sob controle. Em uma conversa telefônica com Luísa, Alonso tentou transmitir a magnitude de sua crise sem alarmá-la demais. Luísa, preciso que você volte para casa. Não posso lidar com isso sozinho. A dívida está crescendo e o médico diz que preciso de uma operação complicada. Não quero que você se preocupe, mas nosso filho precisa da sua ajuda, disse Alonso com a voz trêmula e cheia de desespero. Luísa, que estava ocupada em seu apartamento na cidade, recebeu a ligação enquanto se preparava para um jantar com seu novo interesse amoroso, o dono da empresa onde fazia seu estágio. Ao ouvir a voz angustiada de Alonso, ficou em silêncio por um momento, sem saber como reagir. Alonso, não posso agora. Estou no meio de algo importante aqui. Te ligo quando estiver livre, respondeu Luísa, tentando esconder sua agitação enquanto sua mente se enchia de dúvidas e medo. Luísa, temerosa de perder tudo, tomou uma decisão drástica. Em vez de enfrentar a realidade e voltar para ajudar Alonso, optou por desaparecer. Ignorou as chamadas de Alonso e mergulhou em sua nova vida, afastando-se dos problemas e da dor que poderia significar voltar a enfrentar a situação em casa. A decisão de Luísa foi um sinal da dureza e da falta de compromisso que o novo rumo de sua vida trouxe, deixando Alonso em uma luta solitária e desesperada para manter sua vida e a de seu filho. O pobre Alonso, com o passar dos dias, estava cada vez mais abatido. A falta de notícias sobre Luísa e o desconhecimento do paradeiro de sua esposa o lançavam em uma angústia insuportável. As noites tornaram-se intermináveis, repletas de pensamentos sombrios que o mantinham acordado, com os olhos fixos no teto, ouvindo os sons do campo que antes lhe traziam paz, mas que agora apenas lhe lembravam da solidão que o cercava. Uma noite, enquanto tentava conciliar o sono, Alonso suspirou profundamente e murmurou ao vento: "Onde você está, Luísa? O que aconteceu com você?" Sua voz, quebrada pela desesperação, se perdeu na escuridão do quarto. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Com cada dia que passava, as dívidas cresciam como uma sombra escura sobre sua vida, afetando gravemente sua saúde. A preocupação constante minava seu corpo,
tornando-o mais fraco a cada dia. Começou a notar como suas mãos tremiam mais do que o normal e como a dor em seu peito se tornava mais aguda, como se seu coração estivesse lutando para continuar. Um dia, enquanto tentava organizar os poucos papéis que lhe restavam, Alonso parou e olhou para uma velha fotografia dele, de Luísa e de seu filho. Se eu não fizer a cirurgia em breve, talvez não consiga superar isso, pensou, apertando a foto com força. Ele sabia que, se não realizasse a cirurgia urgente que precisava, a financeira que lhe emprestou o dinheiro tiraria tudo o que ele tinha, deixando-o a ele e a seu filho na mais absoluta miséria. Não posso permitir que nosso filho fique sozinho neste mundo, disse a si mesmo, com determinação, embora a tristeza obscurecesse seus olhos. O desespero o levou a tomar uma decisão dolorosa. Uma tarde, ele se sentou à mesa da cozinha, olhando a fazenda através da janela. Terei que vender o pouco que nos resta, disse em voz baixa, como se estivesse buscando a permissão de Luísa no silêncio. Não há outra opção. Preciso encontrá-la, onde quer que esteja. E assim, com o coração pesado, Alonso vendeu o que restava de suas posses e se preparou para embarcar em uma viagem rumo à grande cidade, com a esperança de encontrar sua esposa. O caminho foi árduo e cheio de dificuldades. Pai e filho enfrentaram inúmeros desafios em sua jornada. Alonso, sem dinheiro para os caros bilhetes de transporte, caminhava a pé, arrastando a única mula que lhe restava. O animal, já velho e cansado, carregava nas costas seu pequeno filho, que chorava de fome. Papai, estou com fome, soluçava o menino, com as bochechas cheias de lágrimas. Eu sei, filho, eu sei, respondia Alonso, tentando manter a calma, embora sua voz estivesse tingida de dor. Os poucos alimentos que levavam acabaram no meio do caminho, e Alonso sentia como a dor em suas costas se intensificava a cada passo. Mas o choro de seu filho o impulsionava a seguir em frente, apesar do sofrimento que o assediava. Mais um pouco, filho. Estamos quase chegando, dizia, embora em seu íntimo não soubesse se essas palavras eram para consolar o menino ou para dar forças a si mesmo. Finalmente, ao chegar à cidade, Alonso se sentiu oprimido por sua imensidão. Os altos edifícios e o burburinho das pessoas o fizeram se sentir pequeno e insignificante. Por onde começo? Pensou, olhando ao redor, perdido entre a multidão. Mas a gentileza de algumas pessoas o guiou até um imponente edifício que Luísa mencionara em alguma ocasião como seu local de trabalho. Com o coração batendo descompassado e a insegurança refletida em seus movimentos, Alonso atravessou a grande porta de vidro que dava entrada ao edifício. Ao entrar, todos os presentes viraram para olhá-lo, surpresos com sua aparência desgastada e o menino que ele segurava pela mão. Com licença, começou a dizer com voz trêmula, aproximando-se do balcão. Estou procurando minha esposa, Luísa. Mas antes que pudesse terminar a frase, seu filho, cheio de uma energia inexplicável, soltou-se de sua mão e começou a correr pelo lugar. Espere, filho, não corra, exclamou Alonso tentando alcançá-lo, mas seu corpo, exausto pela jornada, impedia-o de se mover com a rapidez que desejava. Desesperado, Alonso seguiu seu pequeno o mais rápido que pôde, desviando das pessoas que tentavam detê-lo, enquanto o menino se adentrava cada vez mais no edifício. Parem, por favor, gritavam para ele, mas Alonso mal ouvia, movido pelo pânico de perder seu filho de vista. Finalmente, após uma exaustiva perseguição, conseguiu alcançar o menino, que havia entrado em um grande escritório. O coração de Alonso batia forte enquanto observava seu filho parar de repente no meio da sala. Com um grande sorriso, o pequeno exclamou, "Mamãe!" e correu para uma mulher, abraçando suas pernas com força. Alonso, ainda ofegante, tentou se desculpar. "Sinto muito", ele se confundiu, começou a dizer, com a voz entrecortada pelo esforço. Mas então, ao levantar os olhos, suas palavras congelaram na boca.
À sua frente, aqueles olhos inconfundíveis o olhavam horrorizados. Eram os olhos de Luísa, sua esposa. O mundo pareceu parar naquele instante, e o sorriso no rosto de Alonso se desfez ao ver a expressão de Luísa, que, em vez de responder ao abraço de seu filho, recuou rapidamente. «Luísa!» exclamou Alonso, dando um passo em sua direção, mas o que veio a seguir o deixou paralisado. Luísa, com voz fria e sem um pingo de reconhecimento, negou seu próprio filho na frente do homem com quem estava. «Não sei quem são essas pessoas», disse, com um tom tão distante que Alonso sentiu como se seu coração se quebrasse em 1000 pedaços. O homem que estava ao lado de Luísa, seu chefe, olhou para Alonso e seu filho com desdém. «O que esses mendigos estão fazendo aqui?» perguntou sem esconder seu desprezo. Em seguida, chamou os guardas de segurança. «Tirem-nos daqui imediatamente», ordenou. Antes que Alonso pudesse reagir, ele e teu filho foram expulsos do local. Alonso não conseguiu dizer uma única palavra. Ele estava paralisado pela traição que acabara de presenciar. Os guardas os arrastaram para a rua, e assim que se encontraram do lado de fora, a realidade lhe caiu como um balde de água fria. Ele ficou ali, imóvel, enquanto as lágrimas de desesperação começavam a rolar por suas bochechas. A imagem de Luísa, negando seu próprio filho, o atormentava. Aquela mulher, a quem ele amara com todo o seu ser, revelava-se agora como uma aproveitadora, uma pessoa que só se importava com sua própria conveniência. O pequeno, ainda sem compreender completamente o que havia acontecido, tentou consolar seu pai. «Papai, não chore», dizia enquanto enxugava as lágrimas de Alonso com suas pequenas mãos. A cena era comovente, e os transeuntes que passavam por ali os olhavam com compaixão ou curiosidade. Foi então que uma mulher, incapaz de seguir seu caminho sem intervir, parou na frente deles. «O que aconteceu com vocês?» perguntou ela, com a voz cheia de preocupação. Alonso, despedaçado por dentro, tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Com esforço, contou à mulher tudo o que havia passado para chegar até ali. Cada sacrifício, cada passo doloroso dado com a esperança de encontrar sua esposa. E o pior de tudo, confessou, foi encontrá-la traindo-o com o dono daquele lugar, a mulher que ele pensava conhecer e que agora não passava de uma estranha. A mulher, surpreendida pelas palavras de Alonso, ficou um momento em silêncio, sem saber como reagir. A história que acabara de ouvir era devastadora, e por um instante, compaixão e indignação se misturaram em sua mente. Mas logo, seus lábios se curvaram em um sorriso caloroso e reconfortante. «Não se preocupe mais», disse suavemente, segurando as mãos trêmulas de Alonso entre as suas. «Vou ajudar você com a operação que tanto precisa. Você deve estar forte para cuidar do seu filho por muitos anos mais». Alonso levantou o olhar, incrédulo diante do que estava ouvindo. «De verdade», murmurou sem conseguir evitar que uma nova lágrima descesse por sua bochecha. A mulher assentiu firmemente. «Sim, sou médica cirurgiã e prometo que farei todo o possível para ajudar você, mas, em troca, peço que me acompanhe agora mesmo». Sem entender completamente o que estava acontecendo, Alonso assentiu e deixou-se guiar pela mulher. Juntos, atravessaram novamente aquele luxuoso escritório, passando pelo lugar onde minutos antes havia sido humilhado. Os funcionários os observavam, alguns com curiosidade, outros com espanto, mas ninguém ousou detê-los. A mulher, com passos decididos, empurrou as portas da sala do dono e entrou furiosa, arrastando Alonso com ela. O dono, que estava revisando alguns documentos, levantou o olhar surpreso ao ver sua esposa entrar daquele jeito. Sua surpresa se transformou em pavor quando percebeu que Alonso estava ali, o mesmo homem que acabara de expulsar minutos antes. Mas o que mais o aterrorizou foi a expressão no rosto de sua mulher.
Ela estava furiosa, com os olhos flamejantes e uma firmeza na postura que ele não via há muito tempo. "O que diabos está acontecendo aqui?" perguntou o dono, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. A mulher soltou as mãos de Alonso e se aproximou da mesa, apontando um dedo acusador para o marido. "Como você ousa?" disparou. "Como você ousa manter um caso com sua secretária, enganando não só sua família, mas também essa pobre mulher?" Luísa, que estava soluçando com as mãos cobrindo o rosto, levantou o olhar, atônita. Nunca imaginou que o homem com quem estava envolvida há meses fosse casado. Sentiu uma onda de vergonha e repulsa por si mesma ao perceber que, sem saber, havia se tornado a amante. O dono tentou se defender, levantando as mãos em um gesto de súplica. "Não é o que parece", começou a dizer, mas sua esposa não o deixou terminar. "Não é o que parece, já vi o suficiente. Você não apenas traiu nossa relação, mas também destruiu a vida dessa família." Sua voz ressoava com uma mistura de dor e raiva, e o silêncio que se seguiu às suas palavras era pesado e tenso. Luísa, ao ouvir essas palavras e ver Alonso de pé na frente dela, com um olhar cheio de dor e decepção, sentiu um vazio no estômago. Lembrou-se de sua própria mãe, que também havia tomado decisões erradas no passado, arruinando sua vida e a de quem estava ao redor. E agora, Luísa percebeu que tinha seguido o mesmo caminho. Enfrentou a dura realidade. Alonso tinha sido o melhor homem que poderia ter encontrado em sua vida. Um pai dedicado, um marido fiel e comprometido, e ela o havia perdido por sua própria cegueira e ambição. Mas naquele momento, Luísa soube que já era tarde demais. Alonso havia visto seu verdadeiro rosto, testemunhado a traição e a mentira, e essa imagem ficaria gravada para sempre em sua memória. Os olhos de Alonso, que um dia a olharam com amor e devoção, agora refletiam apenas uma profunda tristeza e resignação. Ele não disse uma única palavra, mas Luísa entendeu que ele não estava disposto a voltar para ela. Ela havia cruzado uma linha que não tinha retorno. Finalmente, Alonso saiu daquele lugar, deixando sua esposa para trás, segurando firmemente a mão de seu querido filho. Cada passo que dava em direção à saída era como um peso que se liberava de seu coração, mas também era uma despedida amarga de um amor que um dia foi puro e sincero. Embora sua mente estivesse cheia de lembranças dolorosas e a traição de Luísa ainda ecoasse em seu coração, Alonso sabia que precisava seguir em frente. Não só por ele, mas por seu filho, que dependia dele mais do que nunca. Graças à generosidade e habilidade da doutora, Alonso pôde se submeter à operação de que tanto precisava. Os dias no hospital foram difíceis, mas cheios de esperança. A doutora, que havia demonstrado não apenas sua habilidade como cirurgiã, mas também sua bondade como pessoa, cuidou de Alonso com carinho, garantindo que sua recuperação fosse a mais rápida e completa possível. "Você vai se recuperar completamente, Alonso", dizia ela com um sorriso encorajador. "Você tem muitas razões para lutar, e eu vou me certificar de que você possa cuidar de seu filho por muitos anos mais." Alonso, da cama do hospital, observava seu filho brincar no quarto, com uma imensa gratidão pela doutora. Sabia que, se não fosse por ela, seu destino e o de seu filho teriam sido muito diferentes. "Não sei como agradecer", disse um dia, quando já estava suficientemente recuperado para caminhar sozinho. "Você não precisa agradecer", respondeu ela com uma ternura na voz. "Ver você saudável e ao lado de seu filho é a melhor recompensa." Enquanto isso, Luísa, que havia testemunhado a cena em seu escritório e a partida de Alonso, aprendeu uma lição dolorosa naquele dia. Nos dias e meses que se seguiram, a solidão e o arrependimento se tornaram seus únicos companheiros. Seu relacionamento com o chefe, o homem que ela pensava lhe oferecer uma vida melhor, logo se desmoronou.
O desprezo e a frieza que ele lhe mostrou após o escândalo deixaram claro que ela não significava nada para ele, além de um simples capricho. Luísa começou a refletir sobre sua vida, sobre as decisões que havia tomado e as palavras de sua mãe que tanto influenciaram seu comportamento. Lembrou-se de como sua mãe sempre lhe dizia para buscar segurança financeira acima de tudo, para não se deixar levar pelos sentimentos. Os sentimentos te tornam fraca, ela repetia. Mas agora, enquanto se encontrava sozinha em um pequeno apartamento, longe do luxo que um dia desejou, percebeu que sempre teve tudo com Alonso e seu filho. Aquela felicidade simples e verdadeira que havia desprezado em busca de algo mais glamuroso, escapara de suas mãos para sempre. Eu tinha tudo, repetia ela para si mesma, com lágrimas nos olhos, e perdi por minha própria cegueira e arrogância. As palavras de sua mãe, que em sua juventude pareciam sábias, agora soavam apenas vazias e cruéis. Luísa tentou preencher o vazio de sua vida de muitas maneiras, mas nada conseguiu devolver-lhe a paz, nem a alegria que um dia teve. À medida que os anos passavam, percebeu que a verdadeira felicidade não residia em riquezas nem em status social, mas no amor e na lealdade que havia descartado tão facilmente. Mas para ela, essa lição chegou tarde demais. Alonso e seu filho seguiram em frente, deixando para trás a dor e construindo uma nova vida, enquanto Luísa ficou presa em um remorso que a acompanharia pelo resto de seus dias. Queridos amigos, quero tomar um momento para agradecer, do fundo do meu coração, por me acompanharem nesta nova história. Cada um de vocês faz parte desta comunidade, e o apoio constante de vocês é o que me motiva a continuar compartilhando essas histórias que tanto nos comovem e nos fazem refletir. Espero que esta narrativa tenha tocado seu coração e deixado uma lição valiosa, assim como fez comigo. Envio a todos um grande abraço, cheio de carinho e gratidão. Lembrem-se de que aqui vocês sempre encontrarão um espaço onde as histórias ganham vida, onde cada relato é um convite para explorar nossas emoções e aprender juntos. Mal posso esperar para compartilhar a próxima história com vocês. Uma que tenho certeza tocará suas almas, portanto, fiquem por perto, porque o melhor está por vir. Até lá, cuidem-se bem e que as bênçãos os acompanhem sempre. Nos vemos em breve aqui, no seu canal, onde as histórias se tornam lembranças inesquecíveis. Até a próxima!